Fala, galera da matemática, primeira semana de cálculo 4, sequências, né? E o nosso professor tem falado, sequências que convergem, divergem ou oscilam. O exercício 5 do nosso roteiro de estudos é um exercício conceitual. Para alguns ele é bem fácil, para outros como eu, ele não é tão fácil assim, porque eu preciso começar dos básicos para depois entender os exercícios um pouco mais complicados. Então, o que seria uma sequência que converge? Então, para ser convergente, o limite tem que tender ao número finito L. É assim que o Claudio Possani define uma sequência que converge. E esse L pode ser 0, pode ser 1, pode ser 5, é um número específico. Então, o exercício 5 do nosso roteiro de estudos, o A, ele já está aqui na lousa. Então, essa sequência N, 3 vezes 2 na N, quando o meu N é maior ou igual a 1. Ela diverge ou ela converge? Ou oscila? Decida, né? Como fazer isso? Então, nós precisamos calcular o limite dessa sequência quando n tende ao infinito. É isso que nós precisamos fazer, ou seja, substituir no nosso expoente n aqui o infinito. E o que acontece? Para onde vai essa sequência? Então vamos pensar um pouquinho. Se nós colocássemos o 1 aqui, então 2 elevado a 1 é 2 mesmo. 3 vezes 2 dá 6. Se coloca ao quadrado, dá 4 aqui. 3 vezes 4, 12. Ao cubo dá 8, 3 vezes 8, 24, está aumentando. E se o expoente fosse 100, fosse 1000, fosse 10.000, ou pior ainda, o infinito, o que vai acontecer? Com certeza vai explodir no mais infinito. Então essa sequência ela diverge ou converge? Com certeza ela diverge, pessoal. Essa sequência diverge. E nós vamos analisar os outros ainda, o B, o C e o D desse exercício 5 do nosso roteiro de estudos. O próximo agora é com N de virgens. Olá, pessoal. Então vamos resolver o B do exercício 5. Então vamos analisar se essa sequência converge, diverge ou se essa sequência oscila. Essa sequência aqui, ó, AN igual a 3 vezes meio elevado a N, quando N é maior ou igual que 1. Então, como é que eu vou saber se ela diverge, converge ou oscila? Então, eu vou reescrever como limite de 3 vezes meio na N, quando N tende ao infinito. Mas vamos novamente parar e analisar. Quando eu tenho que pensar que eu tenho uma potência aqui, um número dentro de um parênteses elevado a um número qualquer, um expoente qualquer. Se eu colocasse aqui no meu expoente 1, eu ia ter meio, na 1 ia dar meio, não ia mudar nada. Mas se eu tivesse meio elevado ao quadrado, eu ia ter lá meio vezes meio. Isso aqui iria ser 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4. Se eu tivesse ali o expoente 4, então seria 4 vezes meio. Aqui, ó. Isso já me daria. Em cima, o numerador não vai mudar porque é 1, mas embaixo muda. Então, eu vou ter 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, já fiquei com 16. Se fosse 5, eu ia ter mais um aqui. E aí, eu ia ter 16 vezes 2, eu já ia ter aqui 32. Então, percebam que está aumentando. O denominador está aumentando. Então, à medida que o meu expoente sobe, o
meu denominador cresce. Mas aqui eu tenho uma fração. Então, imagine se eu colocasse 10 aqui no expoente. Eu ia ter, pessoal, 1 dividido por 1024. Então, imagine, 1 dividido por 1024. Então, ia ser uma coisa muito pequena, tendendo a zero. Certo? Então, eu vou entender que isto aqui, quando eu coloco o infinito no lugar do n, isso vai para zero. Não tem o que questionar. Então, eu vou ficar com 3 vezes zero. E 3 vezes zero é zero. Então, isso aqui converge ou diverge, pessoal? Isso aqui converge. Converge para que número? Para o número zero. Então, esse é o número L. É um número finito. Então, essa sequência aqui, a n, 3 é igual a 3 elevado a meio na n, quando n é maior ou igual que 1, ela converge para um número finito, que é 0. Certo, pessoal? Vamos lá, pessoal? Então, resolver o exercício C. O exercício C, ele me dá essa sequência aqui. A n igual a 3 vezes menos 1 na n, quando n for maior ou igual que 1. Então, essa sequência, ela converge, diverge, oscila, o que acontece com ela? Então, vamos ver. Vamos reescrever na forma de limite. Limite de 3 vezes menos 1 elevado a n, quando n tende ao infinito. Então, pessoal, aqui eu tenho uma potência, né? Uma potência, e dentro do parênteses eu tenho um número negativo. Então, eu preciso lembrar da propriedade de potência. E o que a propriedade de potência me diz? Ela me diz que quando eu tenho dentro do parênteses um número negativo elevado a um expoente par, eu sempre terei um resultado positivo. Se eu tenho um número negativo elevado a um expoente ímpar, o meu resultado sempre será negativo. Então, já dá para ter uma ideia do que vai acontecer aqui, né, pessoal? Então, imagine lá, ó, se eu tiver um expoente, um 2, né? Eu tiver menos 1 ao quadrado. Então, menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo. Então, eu vou ter 3 vezes 1, eu vou ter 3. Agora, eu tenho um expoente ímpar. O que acontece? O que a propriedade me diz? Que quando o expoente é ímpar e o número de dentro do parênteses é negativo, eu vou ter um número negativo. Então, eu vou ter menos 1. Né? Então, 3 vezes menos 1 é menos 3. Agora aqui, positivo, meu expoente positivo. Então, 3 positivo. Aqui, o expoente 5, ímpar, menos 3. Percebem o que está acontecendo com essa sequência? Ela está oscilando. Então, se eu substituir aqui pelo infinito, né, no lugar do n eu colocar o meu infinito, isso vai acontecer infinitamente, ela vai oscilar infinitamente. Então, vai ficar entre 3 e menos 3. E quando a minha sequência, né, o meu limite da sequência, ele oscila, pessoal, então a minha sequência é divergente. Por que é divergente? Porque ela não vai para um número finito, aquele número finito L. Então, se fosse 3, somente o 3, então daí ela convergia. Ou se fosse somente o menos 3, convergia. Mas como ela fica oscilando entre 3 e menos 3, então ela é divergente. Será que deu para entender, pessoal?